Olá e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai explorar um texto bíblico que, nossa, fascina e intriga há séculos. Apocalipse 13. Temos aqui uma análise detalhada que mergulha fundo no simbolismo denso desse capítulo. O material que a gente analisou descreve o livro do Apocalipse não como algo, assim, selado, sabe? Mas como uma revelação, apocalipsis mesmo, feita para ser entendida. A nossa tarefa aqui é tentar extrair as ideias principais dessa análise específica sobre as famosas bestas e a marca. O foco é na perspectiva que o material apresenta, tá? Vamos lá desvendar isso. Isso mesmo. E essa análise, ela coloca o capítulo 13 dentro de um quadro maior, né? O do grande conflito cósmico. Usa uma linguagem bem simbólica para descrever o que interpreta como poderes político-religiosos que atuariam nos tempos finais, e faz umas conexões bem fortes com as profecias lá de Daniel. Certo. O capítulo começa com uma besta que sobe do mar. A leitura que a gente tem explica que, em profecia, besta geralmente simboliza um poder, um reino, e essa aqui parece ser, tipo, uma mistura, né? Ela junta características daqueles impérios de Daniel 7. Tem coisa de leão, de urso, de leopardo e daquele quarto animal, que representa Roma. Exatamente. E a interpretação central dessa fonte que a gente viu identifica essa primeira besta com o papado. O argumento que eles apresentam é que esse poder teria herdado a autoridade, o trono e grande autoridade da Roma pagã. E a Roma pagã, por sua vez, é simbolizada ali pelo dragão, que eles interpretam como Satanás. A análise prevê um alcance global para essa besta e uma exigência de adoração quase universal. Só escapariam aqueles fiéis, né, os registrados no livro da vida. E tem aquela parte da ferida mortal que depois é curada. Como a fonte interpreta isso? Ah, sim, eles veem isso como um período de declínio desse poder, dessa influência, mas que seria seguido por um ressurgimento bem forte, sabe? Uma volta poderosa nos últimos dias. E menciona também perseguição aos santos, que são definidos como aqueles leais a Deus. Entendi. Mas como exatamente o material sustenta essa ligação específica entre a besta e o papado? Quais são os pontos? Bom, a análise se baseia em algumas características que eles apontam no texto, tipo a blasfêmia, que seria reivindicar poder ou características divinas, também o período de domínio, que eles conectam com outras profecias de tempo, como as de Daniel, e, claro, essa ideia de herdar a sede de poder de Roma. São pontos de interpretação, né? Conectando os símbolos de Apocalipse 13 com eventos históricos e outras passagens, como Daniel 7. Compreendido. Seguindo no texto, aparece uma segunda besta, só que essa vem da terra. E tem 2 chifres como cordeiro, mas fala como dragão. O que a fonte diz sobre essa figura? Nessa perspectiva que a gente está analisando, a segunda besta é identificada com os Estados Unidos da América. A origem da Terra indicaria que surgiu numa área menos populosa ou de uma forma diferente das nações anteriores que vieram do mar, que simboliza muitos povos. Certo. Os chifres de cordeiro representariam os princípios fundadores de liberdade civil e religiosa, mas o falar como dragão apontaria para uma mudança futura, uma mudança para coação, para imposição, e tudo isso em apoio à primeira besta. Entendi. E essa segunda besta vira então uma espécie de promotora da primeira. Realiza grandes sinais, semion, que são descritos como milagres para enganar, e manda fazer uma imagem à besta. A fonte até compara com a história lá de Nabucodonosor em Daniel 3, né? Que exigiu adoração a uma imagem. Exatamente, o paralelo é feito nesse sentido. E o clímax dessa dinâmica toda, segundo essa leitura, é a imposição da marca da besta. Ah, a famosa marca. Isso. A interpretação aqui é que a marca simboliza uma lei que impõe a observância do domingo como dia de descanso e adoração. Isso em oposição direta ao sábado bíblico, que seria para eles o selo de Deus para os fiéis. E como seria recebida essa marca? Testa e mão. Sim, receber na testa significaria uma aceitação intelectual, por convicção mesmo, e na mão direita indicaria uma conformidade mais por conveniência, talvez por pressão econômica ou social, para poder comprar e vender, como o texto diz. E chegamos ao 666, o número enigmático. O que o material fala sobre ele? É só um código para decifrar? Olha, não
exatamente só um código matemático. A análise enfatiza que é o número de homem e que para entender isso é preciso sabedoria, um discernimento espiritual, sabe? Mais do que só habilidade de cálculo. A fonte adverte contra ficar especulando demais e foca mais no contexto simbólico desse conflito de adoração. Ok. Então, para a gente resumir a perspectiva dessa fonte que analisamos, Apocalipse 13 desenha um cenário de um confronto final e o foco é na lealdade. De um lado, a obediência aos mandamentos de Deus, que eles simbolizam com a guarda do sábado. Isso. E do outro lado, a submissão a um sistema político-religioso global. Esse sistema é simbolizado pelas bestas, pela imagem e pela marca, que a fonte associa à imposição do domingo. Precisamente. As bestas, a imagem, a marca, são apresentados nessa análise como elementos de um sistema que vai pressionar por uma adoração que essa fonte considera falsa. O contraste fundamental é feito com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, como diz lá em Apocalipse 14, que para essa fonte é a resposta divina a tudo isso. Mas é sempre bom lembrar, né? Essa é a interpretação específica do material que a gente analisou, com uma ênfase muito grande na linguagem simbólica. Fascinante. Sem dúvida. Fica então aquela questão para nossa reflexão. Se a própria palavra apocalipsis significa revelar, descobrir, como será que a compreensão desses símbolos, mesmo que seja através de uma lente interpretativa específica como a dessa fonte, pode nos ajudar a discernir melhor as pressões, as narrativas, os conflitos de lealdade no nosso próprio tempo? É algo para se pensar.